grande é o meu Deus. Olá, graça e paz. Estamos aqui nos estúdios da Com Brasil, apresentando a você mais um programa Bíblia e Capelania. Estamos falando dos estúdios aqui na Alameda Santos, centro nevrálgico de São Paulo, capital. E mais uma vez, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele nos traz aqui para apresentar esse programa. E como nós sempre fazemos, abrimos esse programa com um devocional. Devocional é aquele momento em particular que você, em devoção ao Deus Todo-Poderoso, escolhe para afirmar uma palavra, orar, para falar e até mesmo ministrar, se for o caso. No nosso caso, eu trago um devocional de Oswald Chambers, do livro Tudo para Ele, da editora Pão Diário, do nosso presidente Edilson, que eu mando aqui um abraço, ele que está lá em Curitiba, Paraná, vendo nossos programas também. Aliás, esse programa entra em rede nacional pela Com Brasil e pelas nossas redes sociais. Você que é da mais antiga como eu, coloca lá a cruzinha, ou melhor dizendo, o jogo da velha, e põe a Bíblia e Capelania e você vai descobrir todas as redes nacionais, redes sociais nossa, que é Instagram, o YouTube e Facebook. E você vai ver logo depois da estreia do programa, que ocorre todo sábado, ao meio-dia às 13, como você está nos vendo agora, e logo em seguida nas redes sociais. Então você pode acompanhar pelas redes sociais. E, por favor, a produção pede para que eu lembre para você deixar lá o seu like. Eu nunca gostei de fazer essas coisas, mas é fundamental para nos ajudar na produção aí e também se inscrever no nosso canal, porque aí todo programa novo você vai ficar sabendo automaticamente lá pelo Google ou pelo YouTube que nós estamos aí com o programa novo. Como eu acabei de falar, eu vou abrir o nosso devocional de hoje, do programa Bíblia e Capelania, com Oswald Chambers. E o devocional é o que fazer quando o fardo é insuportável. E você já começa a ver as imagens aí do nosso querido Oswald Chambers, capelão que morreu na Primeira Guerra Mundial em 1917. Eu costumo sempre dizer isso porque eu acredito que será uma boa escolha para você, capelão, você, pastor, você que gosta de um devocional diário, adquirir esse livro, porque eu particularmente o uso. É um devocional escrito pela esposa de Oswald Chambers, que era uma taquígrafa, né? Está aí algumas fotos dela, dele com a filha, inclusive, e ela, ao momento que ele falava o devocional dele, que ele interpretava, ele usava a Bíblia dele, tem inclusive uma foto aí antiga da Bíblia dele, nessas nossas fotos que nós estamos trazendo para o programa, e ela ia tomando nota. Oswald Chambers morreu na Primeira Guerra Mundial, como eu falei, de apendicite e pneumonia. Ele morreu porque ele dizia, e foi até o final da vida dele, ele não queria usar uma maca, um lugar de leito no hospital de campanha, e por isso morreu e foi enterrado no Egito. Quando eu mesmo estive lá, eu presenciei ali, não o enterro, obviamente, não era nem vivo naquela época, mas ali onde Bede escrevia e onde teve lá o lançamento da sua pedra fundamental. Bom, vamos a esse devocional. Se nos prepararmos para servir a Deus e fazer sua obra, mas perdermos contato com Ele, a sensação de responsabilidade será terrivelmente esmagadora e de grande derrota. Porém, se apenas devolvermos a Deus aquilo que Ele colocou sobre nós, Ele mesmo eliminará esse sentimento de responsabilidade, substituindo pela consciência e pelo entendimento acerca de quem Ele é e de sua presença. Muitos servos saem para a obra de Deus com grande coragem e as motivações corretas, porém, sem uma comunhão íntima com Jesus Cristo. Logo, se acham derrotados. Entregue a Deus qualquer fardo que Ele tiver dado a você. Não o lance fora, mas apresente-o ao Senhor e coloque-se diante dele com o seu fardo. Você verá que o seu fardo é aliviado pelo sentimento de companheirismo dele. No entanto, você nunca deveria tentar livrar-se sozinho do seu fardo. Procure a Ele. Tudo a ver o nosso devocional com o programa que eu trago hoje a vocês, mais uma vez, por quê? E eu vou explicar, porque vocês vão entendendo no decorrer do processo, o programa com os nossos diretores dos STBNet, Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Nini. Graças a um dos programas que já fizemos aqui pela Com
Brasil. Nós estamos, já estou falando com Bauru, porque eu vim da televisão de Bauru, então a gente já está se confundindo com o Paquito aqui. Nós tivemos uma grande aceitação e várias perguntas nos foram feitas no decorrer desse processo, ou seja, pelo nosso e-mail, bibliacapelania@gmail.com, algumas pessoas querendo saber um pouco mais do ensino à distância, querendo saber também do que se tratava e como fazer as matrículas. Então eu trago de volta para o nosso programa aqui do Bíblia e Capelania o nosso diretor financeiro, Ítalo Bianchi, palmeirense, mas veio com a camisa do Internacional. Não dá para acreditar um negócio desse. Tá bem, meu irmão? Obrigado por ter vindo, Ítalo. Opa, eu que agradeço a oportunidade. E, mais uma vez, eu chamo aquele que é o nosso Paulo Pescador, professor e coordenador de ensino à distância do nosso seminário. Pescador, eu te chamo de caçador, né? Porque, na verdade, você é um grande caçador. Mas é o nosso Paulo Pescador, professor, coordenador de ensino à distância. Muitas dúvidas foram enviadas pelo e-mail, muitas dúvidas de algumas pessoas que também estavam em contato com a gente. Então, eu faço questão de trazer você e agora com essa figura aqui do nosso lado, o Ítalo. O seu bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que a pessoa está vendo. Mas se for para com o Brasil, meu boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite aos telespectadores, não telespescadores, né? Porque os pescadores estão em casa assistindo. E é um prazer, uma honra muito grande estar aqui novamente, né? É um privilégio aqui estar junto ao Ítalo, ao Natan, para poder responder as perguntas, né, que foram enviadas aí, que também não foram possíveis ser respondidas aí no primeiro programa. É um prazer realmente estar aqui. Ítalo, você, eu sei, pela sua inovação, pela tua idade, inclusive, foi um dos que incentivou a diretoria da convenção e do seminário para que o seminário desse um passo a mais, antes mesmo da pandemia, na questão do ensino à distância. Como é que você tomou o primeiro contato com o ensino à distância? Basicamente, o primeiro contato que eu tive foi com o seminário mesmo, né? A gente começou ali a desenvolver um curso e, assim, foi meio que pioneiro, né? Pelo menos na área de teológica, assim, dos trabalhos de teologia livre, né? Das escolas de teologia livre. Na Convenção Batista Nacional, o seminário aqui em São Paulo é o seminário pioneiro nessa área de EAD. E o primeiro contato foi um contato de aprendizado, porque o que eu percebo é que as pessoas carregam muito preconceito ainda com relação ao EAD, que é um ensino um pouco... É um substitutivo, como eu não posso estar no presencial, eu vou para o EAD. Ou então, como eu tenho dificuldade, às vezes, de locomoção, tal. A gente vive numa cidade muito grande, muito problemática, né, com relação a deslocamento, que é São Paulo. Então eu vou fazer o EAD, mas um dia eu venho para fazer o presencial. E assim, o primeiro contato que a gente teve foi bem surpreendente, porque na realidade o EAD ele traz uma bagagem, na maior parte das vezes, superior ao curso presencial. Você tem como trabalhar melhor o conteúdo, né, de cada disciplina, você tem como trazer para o aluno vídeos, materiais diversos, né? Didático, né? Didático, que no presencial muitas vezes você não vai ter. Mas você chegou a fazer algum curso à distância para você ter esse contato com o EAD e você verdadeiramente foi o grande incentivador dentro do seminário e dentro da convenção, as notícias que nós temos lá da própria diretoria. Você já tinha tido antes algum curso? Você participou de algum curso? Já tinha feito curso à distância. Atualmente eu faço MBA em jornalismo, estou concluindo, 100% à distância. E na época que a gente implementou, eu fazia um curso de processos gerenciais, onde ele era semipresencial, né? Semipresencial. Mas uma boa carga do curso foi EAD, e foi ali que a gente começou a perceber que, poxa, não é como se diz, né? Realmente, se você bem trabalhado, o EAD ele traz muito benefício, muito produtivo. Quais foram as barreiras que no primeiro momento você encontrou para implantar o EAD no seminário? Acho que a maior barreira foi com relação à divulgação. Acho que a divulgação.
Porque assim, a divulgação, deixa eu explicar isso melhor. Não é questão da divulgação de você anunciar, ó, eu tenho um curso de teologia EAD e é um curso muito bom. É um curso muito bem estruturado, montado. Mas é você quebrar a ideia nas pessoas, né, de que esse curso não deve nada, não tem nada de deficitário com relação ao curso presencial. Muito pelo contrário, né? Eu acho que a principal barreira talvez tenha sido essa. Porque quando se trata Posso de... encarar? Eu trouxe aqui o Omar, Uhum. nosso diretor e seu pai. O pessoal mais da antiga foi mais difícil. Exatamente. Aquele pessoal que foi feito seminário presencialmente, com Ernesto Tonini e tudo. Esse pessoal mais antigo que colocou algum tipo de barreira. Esse negócio agora, Ítalo, de você trazer aqui o ensino à distância, é isso? Eu não vou dizer bem barreira, né? Mas... Questionamento. Questionamento, é sempre aquela dúvida, mas será que é bom? E às vezes isso nem vem tanto do aluno, vem até do professor. Que interessante. Mas assim, agora, né, sobretudo agora, após a pandemia, isso está caindo um pouco. Mas Eu acho que caiu muito, né? Caiu muito. Porque a pessoa não tem Eu me tempo de correr, lembro né? que o ano passado, e eu cheguei a conversar com você isso, eu dava aula presencial lá no seminário, que eu havia ido no MEC como presidente da ordem, né? Eu também, além de apresentador, eu sou jornalista, vindo já de 10, 15 anos de jornalismo, já do mundo secular, né? Como, para quem não entende o nosso linguajar eclesiástico, antes de eu conhecer, de me converter, de ser salvo, né? Então, eu fui a Brasília 1 ano, 2, não foi, Ítalo? Sim. E o MEC mesmo, pelas funções que eu tenho como presidente da ordem, tinha me falado, o pessoal do MEC, Natan, 2, 3 anos para implantar em todas as universidades, na maioria dos cursos, é o IAD, porque vai pegar. Certo? Aí, pescador, já querendo colocar você no papo, aconteceu a pandemia, né? Depois eu quero até conversar com o Ítalo um pouco mais sobre isso, também sobre a pandemia, né? Uma coisa esporádica que está acontecendo pelo nosso Brasil aí. Esporádico no sentido de várias informações. Veio a pandemia e aí todo mundo começou, de alguma maneira, fazer live, fazer YouTube, fazer culto via Zoom, via Meeting, e aí o IAD estourou. Na verdade, o que acontece? Muita gente diz que a pandemia trouxe uma tendência, e isso não é verdade. Ela acelerou uma tendência já Perfeito. existente. Isso não somente na questão do estudo, do ensino, da educação, mas também nas relações profissionais, né? As empresas que já tinham uma tendência de incentivar trabalhos home office, né, foram obrigadas, né, a fazer isso e viram que o desempenho acaba sendo, às vezes, muito melhor, né? E no EAD foi parecido, só que não se pode chamar de EAD essa coisa que foi feita às pressas, sem planejamento, né? Que muitas crianças, eu estou falando do ensino em geral, né? Muitas crianças, muitas pessoas foram obrigadas a partirem para um tipo de ensino que não foi estruturado nem planejado previamente, né? Você está fazendo referência aí ao homeschool, por exemplo, que não foi planejado, veio pegar. Veio e o pessoal confunde isso com EAD. O EAD já pré-estruturado, né? Um bom curso EAD, isso assim, tem aumentado realmente a procura agora, e aqueles cursos que são bons, né? Porque também há cursos que não são bons e que geraram preconceito, também ajudaram para esse preconceito, né? Porque no início houve aí a questão da tal da indústria da educação, né? As pessoas gravavam aulas curtinhas, né? Aquela coisa rasa, conteúdo rápido, raso, e era para vender, né? E isso gerou um certo preconceito em quem fez cursos não muito bons, né? Mas existem excelentes cursos EAD em todas as áreas, né? Em várias áreas aí, várias universidades, e agora o pessoal está descobrindo aí o grande potencial que tem. Pescador, então já vou aproveitar, uma das questões que foi colocada, grande número de pessoas indagando por e-mail, também pelo Instagram, tá? Mas uma delas, pescador, foi o seguinte, está aqui no meu celular, de modo geral, o EAD é uma modalidade de ensino inferior? Todo mundo indagando isso que o Ítalo está falando, né? Um preconceito já de que o EAD é mais barato e inferior. Isso acontece?
Olha, o EAD, de maneira alguma, ele é inferior, né? Eu não vou falar que ele é superior ou o presencial é superior. São modalidades diferentes. Elas não vieram para concorrer uma com a outra, mas para se complementarem, né? Então, de maneira alguma é inferior em vários sentidos, né? Primeiro, dessa questão que eu falei do preconceito, né? Quando o EAD surgiu, ele surgiu como sendo algo considerado como algo inferior, que veio para suprir, quando o aluno não podia fazer no presencial, ele faria no EAD, mas com o tempo as pessoas descobriram que a coisa não é bem assim, né? O que acontece? Há alguns mitos em relação ao EAD, né? A pessoa às vezes fala, eu vou fazer EAD porque é mais fácil, vou fazer porque é mais difícil. Outros vão falar, não, eu vou para o presencial porque lá eu tiro minhas dúvidas na hora com o professor. Tudo mito. Por quê? As dúvidas, tudo que se faz no presencial você faz no EAD também. As dúvidas você pode tirar numa sala de aula e no presencial é mais difícil, porque às vezes você vai concorrer lá com mais de 30, 40 alunos numa sala e você leva a tua dúvida, todo mundo leva as suas dúvidas e não conseguem passar para o professor que precisa passar o conteúdo. No EAD não, você posta a tua dúvida, é respondido, né? Que é o tutor, né? O tutor responde. Às vezes você bate aquela feijoada, aquele baião de dois, né? Aí pega a primeira aula depois do almoço e dá aquela cochiladinha. Eita, o professor falou algo que eu não ouvi e não vai ouvir de novo no presencial. No EAD você vai lá, aperta o playzinho, assiste novamente, né? Então, há certos mitos, né? Há Existem certos ganhos, né? Sim, ganhos. A gente consegue, inclusive, há professores que não conseguem, ele faz aquele planejamento, mas não consegue passar o conteúdo no decorrer do semestre. No EAD você passa o conteúdo todo, né? Há questões aí também, me fugiu aqui o que eu ia falar, a questão, deixa eu ver aqui, de diferenças, né? De modalidade. Eu falei, o EAD ele é uma modalidade, né? E eles vêm realmente para se complementarem, né? Então hoje, no próprio presencial, se utiliza bastante EAD. Nos cursos reconhecidos pelo MEC, por exemplo, você pode utilizar até 20% de aulas 20%. em EAD Tá. e não se considera como EAD, é presencial, né? Então dá para ser complementar, dá para utilizar o melhor dos dois. EAD e presencial são duas modalidades excelentes, né? Que precisam ser excelentes, né? Depende do planejamento e devem ser exploradas, devem ser interdependentes e em alguns pontos até complementares, né? Muito bem. Então, no seminário nosso, há diferença de postura entre o aluno presencial e o aluno do EAD? E eu já adianto também uma pergunta minha. Essa foi uma pergunta encaminhada, tá? E eu adianto também uma. Como é que faz hoje para uma pessoa que está nos assistindo em rede nacional se matricular no EAD do seminário? Tá, começando pela segunda, se a pessoa se interessa por conhecer o curso à distância do seminário, gosta de teologia, quer conhecer, no nosso site nós temos uma ficha de pré-matrícula. Qual o site? STBN, www.stbn.com.br. A gente fala STBnet por causa do Enéas Tonini no final aqui, mas no site, nas redes sociais, é sempre STBN, Seminário Teológico Batista Nacional. E lá vai ter os descritivos dos cursos para você conhecer, saber quais matérias cada curso tem, né? E tem uma ficha de pré-matrícula. Preenchendo essa ficha, a nossa equipe de atendimento entra em contato por WhatsApp e por e-mail para que essa pessoa comece a receber as primeiras informações acerca de documentação. Isso tudo tem no site também, né? Se a pessoa já quer saber que documentos ela vai precisar, tal, Ela tem no pode se site. matricular em várias matérias? Então, explica, detalha aí alguma coisa. Ou é semestral, é anual, como é que funciona? No caso do curso à distância, ele é um curso que tem um número de matérias, um número de disciplinas, né? E a pessoa se matricula, ela faz aquele curso, elas duram em média 31 dias, cada disciplina, e a pessoa vai fazendo, e aí ela, mês a mês, né? A postura do aluno do EAD é diferente da postura do aluno presencial? Vai. Então, a postura do aluno EAD para o aluno presencial, o que a gente percebe é assim, como que eu posso colocar para não ser mal compreendido? A dedicação, o aluno pode ser um aluno bem dedicado ou mal dedicado, independente do curso que ele está fazendo, né? Pode ser um curso EAD e a pessoa
ser uma pessoa desleixada, que não vai levar aquele curso, né, de uma maneira satisfatória. No presencial, a mesma coisa. Mas acho que a diferença de postura é assim, a pessoa do curso à distância, ela necessariamente vai acompanhar o curso dela mais dia a dia. Então ela vai entregando as tarefas, vai, como o pescador falou, vai ter uma dúvida que ela vai publicar, o tutor responde, chega no e-mail um comunicado lá de que houve uma resposta no portal, aí a pessoa vai até o portal, né? Há leituras que devem ser feitas, essas leituras valem tanto para o curso presencial como para o EAD. E aqui eu estou tratando do curso de teologia em si, né? Sim. É um curso com uma carga de leitura muito grande. Mas a pessoa do EAD, eu creio que até pela característica, né, de ser um curso que a pessoa faz de casa, ou enfim, do trabalho, do celular, mas ela acompanha mais ali diariamente o curso, né? Ela acompanha mais de perto. A pessoa do presencial, às vezes dá aquele lapso de dias, porque vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, aí, dependendo do dia da semana que a pessoa precisa estar presencialmente no lugar, ela vai, poxa, deixa eu dar uma lida, deixa eu ver alguma coisa, deixa eu ver se eu tenho alguma tarefa para entregar. Então fica um negócio mais próximo do dia, né? Tá chegando o dia de estar lá presencialmente, então o cara dá uma acordada que ele precisa fazer alguma coisa, etc. No EAD não, no EAD eu percebo que a diferença de postura é essa. A pessoa consegue acompanhar mais diariamente, digamos assim, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Já estou respondendo já 2 perguntas aqui que foram enviadas pelo nosso e-mail. Eu vou chamar o nosso intervalo e já volto rapidinho aqui com os nossos convidados, o Ítalo Bianchi e o Paulo Pescador, os 2 professores e diretores do Seminário Teológico Nacional Enéas Tonini, o qual também faço parte na cadeira de capelania. Nosso intervalo aí, Eduardo. Curso IAD STB-NET. Um lugar para se aprimorar acadêmica e espiritualmente no exercício do teu chamado ministério. Moderna tecnologia de ensino. Ampla gama de disciplinas relacionadas. Professores altamente qualificados. Sistema de ensino focado. Curso IAD STB-NET. Olá, estamos de volta com o nosso programa Bíblia e Capelania. Ó, intervalo aqui é interessante, eu vou comentar com vocês aqui. O pessoal está postando que o Ítalo só vai cortar o cabelo quando o Palmeiras for campeão mundial. Então vocês já viram que a coisa não vai acontecer aí, ô pescador. Como é que é esse negócio aí? Conta para mim. Ah, não, espera. Eu vou falar agora do livro... Aqui o Paquito já vai me cobrar que a câmera tem que filmar aqui, fechar. Está aqui. Livros Homens de Verdade, do nosso pastor de Bauru, do Bola de Neve Church, de lá, minha igreja mãe, por assim chamar, Júnior Alabarce. Lançamento dele também está no najbooks.com.br. Entra lá, nosso Júnior, com esse lançamento também desse livro, Homens de Verdade. Tudo a ver com a gente. São ministérios interessantes. Geralmente você vê nas igrejas ministério de mulher, ministério de criança, ministério de homem é muito difícil acontecer. O Júnior teve a capacidade de reunir isso num livro e fazer com que aconteça. Então, se você quiser, eu indico esse bom livro, Homens de Verdade, do nosso pastor Júnior, na najbooks.com.br. Entra lá, ele com a família dele, a Denise, o Lucas, está aqui, a Luíse. Meu Deus do céu, cada saudade, estou vendo a foto deles aqui, me dá saudade da minha Bauru e desse povo onde eu nasci lá para a vida com Jesus. Dizer, como é que foi a sistemática? É uma pergunta que as pessoas estão fazendo. Há quanto tempo existe, na realidade, o EAD no Brasil e quando foi ou como foi regulamentado? Sim. Eu vou demorar um pouquinho, se você me permitir, um pouquinho mais na resposta dessa pergunta. Por favor. Que eu vou diferenciar um pouquinho aqui. É mais interessante pegar o contexto mais amplo e depois partir para o mais específico, ou seja, falar um pouquinho do EAD no mundo, né, e no Brasil, e diferenciar 2 conceitos. Por quê? Há uma diferença fundamental entre
EAD e EAD, ou seja, entre ensino à distância e educação à distância. O ensino à distância ele é mais antigo, então ele surgiu assim há um tempo muito maior, né? Ele surgiu já com os filósofos gregos. Então eu vou aqui falar de 4 fases aí do ensino à distância até chegar na educação à distância, que é um pouco mais integrada, né? Por favor. Então, o ensino à distância. O que é ensino à distância? Ensino à distância são recursos, métodos de transmissão de ensinamento ou de conteúdo à distância. Então, nesse sentido, um livro é um recurso de ensino à distância. Eu ia pedir exatamente isso, né? exemplos. Uma videoaula é um recurso de ensino à distância, só que não é algo integrado, é algo um pouco mais isolado. Seria Exige uma ferramenta. Uma ferramenta. E a educação à distância? A educação à distância é algo um pouco mais amplo, ou seja, é algo mais integrado. O ensino à distância faz parte da educação à distância, está dentro da educação à distância. Então, hoje, a educação à distância ela é considerada como uma modalidade de ensino. E essa modalidade ela foi regulamentada no ano de 2005, através da portaria 5622, fora do país um pouco mais tempo, né? Mas a partir de 2005 ela foi regulamentada como modalidade de ensino, ou seja, é algo mais abrangente que o ensino à distância em si. Compreende os recursos, as tecnologias, os materiais, as pessoas, os atores, né? Que de forma previamente planejada e integrada, né? Forma realmente ali um sistema de educação. É algo mais amplo que ensino à distância, né? Então, dito isso, eu quero falar aqui de 4 fases do desenvolvimento, do surgimento ao desenvolvimento do ensino à distância até se tornar educação à distância, no sentido que eu falei aqui, né? Os autores divergem um pouquinho no número de fases, né? Eu vou tratar a mais corriqueira, que são 4 fases ou 4 gerações. Primeira geração do ensino à distância é o ensino por correspondência. Então, o Natan me perguntou quando surgiu, né? No mundo, surgiu já há muito tempo, né? Muito antes de Cristo, exato. Por exemplo, os filósofos gregos já discipulavam os seus discípulos ali por meio de correspondência, de material escrito, né? E já na época do Novo Testamento nós vemos, no Antigo já havia, né, também muito essa forma de ensino. Nós temos epístolas, por exemplo, no Antigo Testamento também. E no Novo Testamento essa prática das epístolas foi o que difundiu realmente a doutrina de Cristo, o cristianismo ali naquela região ali do Oriente Médio, né, que nós conhecemos hoje como Oriente Médio. E nós vemos realmente um bastante uso, né? O pessoal normalmente cita Paulo, mas todos os apóstolos escreveram, né? E houve muito mais epístolas, inclusive, do que as que nós temos hoje, né? As que nós temos são as canônicas, inspiradas, que foram preservadas pelo Espírito Santo. E falando de Brasil, né? Quando nós pegamos o estudo por correspondência, vamos lembrar do Instituto Universal Brasileiro, ali na década de 60, 70, que foi o auge dele, né? As pessoas faziam ali cursos de corte, costura, datilografia, entre outros, né? Retiravam seu material na agência do correio, enviavam as provas, recebiam seus certificados. Tem muita gente formada no Brasil através disso, né? Tem. Era algo mais autônomo, não chegava a ser uma educação à distância integrada, cheia de atores. Era algo mais bilateral, né? Ali o livro com a pessoa, né? Então precisava um pouco mais de autonomia. E aí se respondia as perguntas, escrevia e mandava por correspondência e recebia a nota também por correspondência. Exatamente. Junto com o certificado, na maioria das vezes, não é isso? Exatamente. E essa é a primeira geração, correspondência. E qual é a segunda geração? Rádio. O rádio, vamos falar de Brasil agora. O rádio surgiu no Brasil em 1922. E muito cedo, 4 anos apenas após a implantação do rádio, Roquete Pinto, em 1926, já ensinava à distância por intermédio do rádio. E o apogeu do rádio foi na década de 1970, quando nós temos também o projeto Minerva, né? Que era um projeto de educação, né? De educação à distância, de ensino à distância, melhor dizendo, através do rádio, né? Aí, terceira geração, TV. A primeira expressão de ensino à distância por TV foi o telecurso,
né? O primeiro telecurso que teve foi uma parceria do grupo Gerdau, né, que precisava qualificar melhor os seus funcionários com a Fundação Roberto Marinho, né? E o que Esse acontece? é o Mobral? Não. Não. Era um ensino ali mais profissionalizante, era mais na Tá. área da siderúrgica, né? Entendi. E funcionou muito bem. O sucesso desse ensino à distância trouxe também os telecursos. Telecurso 2000, aí já do finzinho da década de 80 para a década de 90, né? Temos o Telecurso 2000, educação de primeiro e segundo graus ali, por intermédio da TV. Hoje nós temos canais educativos como a Rede Futura, né? Entre outros aí também, que são focados na educação. Interessante, pescador, não queria te cortar, mas para a gente ficar, senão você vai dar aula aqui, todo mundo vai tirar nota depois tua. É interessante ver, por isso que você está falando, quando está dizendo às vezes as perguntas, que não é que nasceu na pandemia, né? Primeira Sim. pergunta, primeiro. Já vem vindo, agindo no nosso país, já, o quê, 40 anos aí, pelo que você está demonstrando, mais ainda? No nosso país, se nós formos falar da primeira geração, assim, que seria a de correspondência, nós já temos isso há muito mais tempo, né? E do rádio, por exemplo, em 1926 já tínhamos, sim, né? então muito mais. Né? E a Mais quarta 40 geração é que trouxe a quarta. educação, né? Eu Tá. falei das três primeiras, né? Sim. Correspondência, rádio, TV. Vem o advento da internet. Isso revolucionou realmente o ensino à distância, fazendo Aí é o migrar para isso, exatamente. Fazendo evoluir, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para educação à distância. Então nós tivemos a primeira internet ali, que era 1.0, uma internet um pouco mais estática, não deu muita vantagem, né? Mas a partir de 2001 nós tivemos o advento da web 2.0, que era mais dinâmica e proporcionou a criação de ferramentas, recursos, ambientes virtuais, né? E isso fez com que se desenvolvesse realmente a educação à distância no nível que nós vemos hoje. Então, conforme já foi dito, a pandemia tem acelerado essa tendência e uma coisa que nós devemos chamar alerta aos professores que nos assistem aqui, né? O professor e a instituição que não se atualizar nessa área vão ficar para trás, infelizmente, vão ficar obsoletos. Considero isso porque é uma como tendência. alerta mesmo. Então, um conselho que eu dou, né? Jamais critiquem o EAD ou a EAD, né? Sem conhecerem, sem se envolverem, né? Jamais tenham preconceito em relação ao método. E vocês que lecionam teologia, jamais limitem o poder de Deus, né, a um método. Deus não está limitado a isso. Eu aí quero uma vírgula tua que eu quero perguntar para o Ito, senão ele aqui vai ficar só no Parmeira. Especificamente, uma pergunta que chegou para nós. No campo da teologia, pegando o gancho que o pescador acabou de falar. Uma vez que o ensino teológico, todo mundo aprende nas igrejas, é um discipulado também. Como é que você vê o ensino teológico à distância já no seminário? Para a gente ficar agora, o foco é o ensino teológico e ensino de capelania no seminário Ernesto Nini. Como é que você vê isso? É possível discipular efetivamente à distância? Olha, eu vejo que é possível. Como o pescador estava falando, com esse advento de possibilidades que a internet te dá, de um contato mais próximo, né? Porque vamos usar o exemplo aqui do rádio, por exemplo. O rádio, você tem um contato ali e você ouve o que a pessoa está transmitindo de um lugar determinado. Agora, hoje em dia, você tem na palma da sua mão um celular que transmite o facial da pessoa, né, as expressões da pessoa, o áudio, a entonação da voz, enfim, você não é um contato humanizado, mas é um contato mais próximo. Então, o discipulado, às vezes você está aqui em São Paulo e está com uma pessoa no interior, ou em outro estado, em outro país até, e você consegue fazer um acompanhamento daquela pessoa através dessas ferramentas de áudio, vídeo, enfim, que a internet te dá. E é muito mais facilitado, né? Que a pessoa tendo um mínimo de sinal de internet, onde ela possa carregar uma espécie de vídeo, chamada... Até no próprio smartphone, né? Você pode dirigir no as próprio aulas. celular. Então, assim, eu acho que para discipulado, para acompanhamento, até acompanhamento de capelania... Sim, né? agora com a nova legislação, inclusive já apresentamos aqui, né? Uhum. Então, tudo isso é possibilitado por quê? Por conta dessas ferramentas que a internet traz,
E o ensino, a mesma coisa, né? Como é o EAD do seminário? Que plataforma você usa? Assim, o EAD do STBnet, nós utilizamos atualmente a plataforma Maestros, nós estamos desenvolvendo uma plataforma própria e é uma plataforma bastante dinâmica, né? Tem todas as ferramentas ali necessárias também. Por meio normalmente o EAD em geral ele tem uma plataforma, né? E no nosso caso, um dos diferenciais do STBnet é o conteúdo, né? Nós temos o conteúdo que chamamos de conteúdo ortodoxo, né? O que seria um conteúdo ortodoxo? É um conteúdo que tem a Bíblia como regra de fé e prática, né? E como a inspirada palavra de Deus para nossas vidas, e nós não abrimos mão disso. Nua e crua. Nua e crua. E o que acontece? Nós temos hoje, infelizmente, na área teológica, eu não vou ficar aqui citando nomes, mas eu tenho que falar disso para alertar as pessoas. Então, infelizmente, nós temos na área teológica muitos seminários, instituições, universidades de linha liberal, ou seja, que contesta a palavra de Deus, que se diz, entre aspas, crente, cristão, mas que na prática não é, que contesta, né? Contesta a veracidade, contesta muita coisa, e nós temos a Bíblia como regra de fé, não abrimos mão, e mostramos que nossa fé não é algo subjetivo, simplesmente. Nossa fé, ela é baseada em coisas objetivas, né? Em fatos, em dados, em documentos, né? Nós temos aí uma gama de manuscritos, então nós temos a Bíblia como regra de fé. Quantas matérias hoje no EAD da STBnet Teologia? Teologia, nós temos o curso médio com 30 disciplinas, né? E temos a complementação para o bacharelado livre, que vai mais 18 disciplinas, fora o grego e hebraico, né, que são 4 módulos de grego, 4 módulos de hebraico bíblico. Né? Tudo isso em EAD já? Tudo EAD, vídeo, 100% provas, à distância. Exato. Questionamentos, apostilas. Isso, aí vamos pegar uma disciplina. Por favor. Uma disciplina ela é assim, estruturada assim, com os avisos iniciais. Aí nós disponibilizamos os materiais didáticos de leitura obrigatória, que são diferentes dos materiais de aula. Tá? Aí temos as videoaulas, juntamente com material didático para estudo para as provas. Temos fóruns, temos questionários, temos as avaliações, tudo à distância. É interessante, por isso que eu estou querendo puxar de vocês esse conteúdo e que a gente possa responder na maioria das perguntas que foram feitas. Algumas já são iguais, porque é um programa em nível nacional. Né? Então nós estamos aí alcançando gente no Pará, no Amazonas, no Nordeste, no Sul. Então, como é que essa pessoa vai fazer a sua matrícula, Ítalo? É também por IAD, como você já falou no site, também. A partir do momento que ele está matriculado, ele pode fazer quantas matérias que o pescador já falou? Não, a partir do momento que a pessoa preenche a pré-matrícula aqui no site, recebe o nosso contato, envia a documentação, enfim, dá todo o andamento no trâmite, que não é demorado, né? Tá. Ela entra no curso e vai fazendo as disciplinas. Né? Quantas disciplinas você aconselha uma pessoa que está entrando agora, que está nos vendo agora e falou, eu vou agora acabar de ver o programa Bíblia e Capelania e quero fazer um EAD. Qual é a dica que você pode dar, pescador? Primeiramente, o curso médio, né? O nosso curso médio ele é muito completo, gente. A nossa carga horária, o nosso curso médio equivale a muitos bacharelados por aí, né? De muitas faculdades grandes até, né? Então, só o médio nosso já tem uma carga horária bastante grande. Né? Quanto então, hoje? 36 horas por disciplina. Né? Por disciplina. Por disciplina. Nós temos uma carga de leitura muito significativa me também. Diz assim, eu quero entrar no curso agora. Eu posso escolher as disciplinas ou eu sou obrigado a cursar todas? Olha, há possibilidade do aluno fazer disciplinas avulsas. Só que a pessoa que faz a disciplina avulsa, ele não tem, assim, o vínculo contratual, ele não está no curso, ele está fazendo uma disciplina. Então, ele pode fazer quantas quiser, né? Mas o ideal é ele se matricular regularmente, passar pelo contrato e fazer as 30. Vai fazendo uma, outra. E uma possibilidade, o aluno que quiser, ele pode ser enturmado numa disciplina como teste ali. A gente quer ver como é, né? O nosso curso ele tem uma qualidade muito grande para quem gosta de estudar, então nós colocamos o aluno ali, ele pode ficar uns 7 dias na disciplina do mês, para sentir como é, ler o material didático, participar das aulas, mesmo não estando matriculado.
Então, para você que está nos assistindo aqui no Bíblia e Capelania, que está aí no Nordeste, esse Brasilzão grande, maravilhoso, eu rodo muito esse Brasil como presidente da Ordem. Você que queira fazer um curso à distância, eu já estou anunciando aqui, em primeira mão, com a autorização do Ítalo e do Pescador, nós vamos ter o nosso curso de capelania em EAD, pelo Seminário Teológico Nacional Ernesto Nini. Teológico Batista Nacional Ernesto Nini. E, se você quiser, a partir de então, a partir de janeiro, se Deus assim permitir, você já pode se matricular. E vai ser na mesma filosofia, na mesma doutrina que o nosso pescador está aqui colocando para vocês. Mas, se você já quiser, inclusive, começar a adquirir experiência com EAD e já adquirir o seu certificado de teologia, por favor, já se matricula, porque nós também estaremos lá dando a iniciação de capelania. Olha, esse curso eu aconselho a todos. Por quê? Porque você já sai com embasamento também no básico de teologia, para você poder, sim, usar sua ferramenta de capelania. E você, quero deixar bem claro também, pescador que me corrige no próximo bloco, você pode fazer os dois se quiser ao mesmo tempo também. Porque aí você já está aqui uns 6 meses com o básico e depois fazendo de capelania. Eu chamo o nosso intervalo e volto daqui a pouco com o nosso Ítalo e Paulo Pescador do Seminário Ernesto Nini. Curso IAD STB-NET. Um lugar para se aprimorar acadêmica e espiritualmente no exercício do teu chamado ministério. Moderna tecnologia de ensino. Ampla gama de disciplinas relacionadas. Professores altamente qualificados. Sistema de ensino focado. Curso IAD STB-NET. Estamos de volta com o nosso programa Bíblia e Capelania. Eu trouxe mais uma vez nos nossos estudos aqui da Com Brasil, na Alameda Santos, duas pessoas de fundamental importância no Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Nini, o Ítalo e o Pescador, para tirar algumas dúvidas que ficaram remanescentes do programa que nós fizemos no mês passado. E eu acredito que você esteja se envolvendo cada vez mais com o ensino à distância, com o seminário. Você que está aí nesse Brasil enorme, com esse programa em rede nacional e também nas redes sociais, se você quiser se matricular e começar a fazer um curso à distância, está aí de teologia e de capelania à sua disposição. Ressaltando que capelania é somente a partir de janeiro do ano que vem. Ítalo, agora nesse último bloco eu gostaria de entrar em alguns detalhes aí de alguns posicionamentos que a gente tem sentido aí no mundo atual, né? E eu acho que você é uma pessoa adequada para isso. Você acabou de falar em MBA, em jornalismo, né? Aham. Ele já até deu um sorrisinho aqui de canto, você viu, o pescador? Você viu que ele gostou, que eu já peguei dessa daí dele. Meu querido, eu estava discutindo com você outro dia no seminário e eu quero deixar bem clara a minha posição aqui enquanto capelão, enquanto presidente da ordem. Eu estive nos hospitais de campanha, depois, graças a Deus, graças a uma lei colocada pelo nosso tenente de nascimento, que já teve nosso programa, hoje nós damos assistência religiosa via smartphone, colocamos à disposição das pessoas via tablet, assistência religiosa tanto hospital como escola. Existiu agora uma polêmica, então, e eu quero ver a sua opinião. Eu, quando entro numa farmácia e quero comprar um remédio, o farmacêutico geralmente me dá as diferenças de laboratório, ok? Então pode ser que eu queira um genérico, pode ser que eu queira um remédio de marca, ou pode ser que eu não queira nenhum, eu quero escolher o laboratório. Ora, como é que você vê essa condição agora de quererem nos impor, né? E aí eu estou já olhando o lado cristão da coisa, o ato de tomar vacina. Eu quero escolher meu laboratório. Qual é a tua posição? Eu acho que assim, é bem complicado o governo obrigar a pessoa a se vacinar, né? Como o governador de São Paulo, por exemplo, tem dito. Vamos vacinar os 40 milhões de paulistas. Acho que é complicado você fazer isso de uma forma compulsória. Mas ele questiona muito a ciência, mas a ciência falou não sei o quê.
a ciência no governo nazista dizia que existia uma raça que era inferior à outra e deveria ser eliminada. E era politicamente correto naquela sociedade de então ali na Alemanha se concordasse com isso, né? Concordasse com isso. Muito bem colocado, bem lembrado. Então. Está fazendo jus ao diploma de jornalismo. Então, e assim, aí Mas você concorda com essa minha posição? Nós temos direito de escolher o laboratório que eu quero tomar vacina. Se eu quiser tomar vacina. Exatamente. Eu quero tomar vacina, poxa, eu tenho que escolher. Porque assim, uma coisa que as pessoas não param para pensar é que quando a gente fala de China, a gente não fala de uns países como o Brasil, como os Estados Unidos, como o que a gente está acostumado a ver. Onde você tem transparência, onde você tem entidades e órgãos, sejam governamentais, sejam privados, que vão fiscalizar e vão averiguar informações e publicá-las, tem uma imprensa livre que vai ter acesso àquilo e vai publicar. A China é uma ditadura comunista desde 1949 e há muito pouco se sabe do que acontece lá. Então, por exemplo, há denúncias de campos de concentração na China, ainda hoje, de trabalho forçado, onde cristãos estão, inclusive, porque, apesar de muito pouco se falar disso, há perseguição religiosa na China. Você, naquele portal Portas Abertas, você pode constatar isso? Exatamente. Os países que estão no topo da lista do Portas Abertas são China e Coreia do Norte, duas ditaduras comunistas. Né? Até surpreende você não ver países islâmicos, muçulmanos no topo. Não, são países comunistas. Então, assim, por se tratar de uma ditadura, além dessa denúncias de campos de concentração, jornalistas, médicos que denunciaram coisas que aconteceram na cidade de Wuhan, onde esse surto começou, misteriosamente sumiram, foram de alguma maneira perseguidos pelo governo. Então, assim, não dá para ser 100% confiável uma vacina que venha de um país desse. Interessante, Ítalo, colocando o pescador no nosso bate-papo, eu sei as notícias agora, no final de ano, começa a se publicar, por assim dizer, o balanço de cada país, né? E a China foi o único que teve lucro, aumentou o PIB dela na pandemia, correto? Uhum. É impressionante, eu acho que o brasileiro tem que abrir os olhos para algumas coisas que estão acontecendo. Aí as pessoas falam, não, mas cristão gosta de ficar falando de Bolsonaro. Não, não é Bolsonaro, eu falo isso já há muito tempo, antes mesmo do Bolsonaro ser presidente. Então, o cristão tem que abrir, sabe, os olhos, a visão dele. Nós temos hoje uma Bíblia Sagrada que abre as mentes nossas. Abre a sua mente. É só você querer ler ela literalmente ou estudá-la. Vai abrir a tua mente. Vai fazer com que você tenha um patamar superior. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo... Você, quando lê a Bíblia, você está com o Espírito Santo ao seu lado. O autor da Bíblia ao seu lado. Então, só isso já vai te fazer ter aí calgando posições. E você, então... particularmente, dizendo aqui em cima do que nós estamos fazendo entrevista, tendo um seminário teológico, e aí sim, você aprendendo a lidar com essas matérias, concorda comigo, pescador, que você evolui também como ser humano? Sim, nós evoluímos, nos desenvolvemos, não vou falar Perfeito. Evoluir, porque evoluir já cai para uma outra vertente, né? Também. Sim, obrigado pela correção. Mas eu prefiro a palavra desenvolver. Habilidades. Nós nos desenvolvemos como seres humanos, realmente ali, habilidades realmente ali para você praticar, porque no seminário, o Ítalo falou ali do discipulado, né, levo até para o lado do pastorado também, né? Pois não, isso. O seminário, nem o EAD, nem o presencial formam pastores em 100% ou discipulam em 100%, mas eles trazem um conteúdo muito importante para esse discipulado e para essa formação pastoral, é uma parte, né? Perfeito. Por quê? No seminário você aprende, mas você tem que praticar em algum lugar. Onde você vai aplicar ou praticar aquilo que você está aprendendo no seminário? Na igreja, e é ali na igreja que é o outro polo muito importante para o discipulado e para a formação do pastor. Que eu chamo até laboratório, né? Laboratório mesmo, ali, porque é ali que você vai formar o pastor, Exatamente. Não é no seminário. Muito né? bem colocado. Então, o que você faz no presencial, você faz no EAD em relação à interação, transmissão de conteúdo, né? Tirar dúvidas, entre outras coisas. Mas na igreja, o pastor ele tem que ser o mentor, né? Ali, daquele aluno, do seminarista que está lá aprendendo, e não só ali na igreja, ele tem que conhecer a vida desse aluno para um discipulado
e um pastorado efetivo, tanto na escola, na família principalmente, como é que ele trata a esposa, os filhos, né? Na escola, no trabalho, né? Ou seja, envolve todas as áreas da vida e isso o seminário traz também de grande contribuição, né? Um outro aspecto também que eu quero deixar registrado, hoje nós estamos fazendo esse programa, mas as notícias estão correndo o mundo aí, né? No Chile, né? País vizinho nosso aqui, Ítalo, as igrejas sendo queimadas. Uhum. Do nosso lado. Como é que você vê isso? O nosso continente ele está tomado por um pensamento revolucionário altamente anticristão. Então, quando você para analisar a visão que certos grupos têm, sobretudo grupos à esquerda, né, no espectro político, têm acerca dos evangélicos e dos católicos, eu até uma coisa que eu pego muito no pé assim, é essa rincha que existe entre católico e evangélico. Eu acho que assim, as diferenças doutrinárias, teológicas, elas existem, mas a partir daí somos todos iguais e o inimigo é comum. Então é todo um pensamento assim revolucionário que toma conta, que olha para o cristão de uma maneira geral como um sujeito fundamentalista, o verdadeiro cristão, né? Como um sujeito fundamentalista que acredita, como até foi dito no programa aqui já, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é um livro inspirado, mas que acreditam que nós somos, enfim, que não acredita na Bíblia, enxerga na Bíblia um livro opressor, um livro patriarcal, dentre outras coisas. E assim, os olhares contra os cristãos, de uma maneira geral, sejam católicos ou evangélicos, são olhares de, assim, de ódio, de alguma maneira. Então, isso que a gente vê de igrejas sendo queimadas, pastores e padres tendo sua voz calada de cima dos púlpitos. Cárcere, né? Não se pode falar contra aborto, não se pode falar contra o matrimônio homossexual, né? Não, essa diferença que existe não é passada para as pessoas, né? As pessoas acham que o cristão não gosta de homossexual e não é, né? O ato homossexual é condenado na Bíblia, mas a pessoa homossexual, ela tem todos os direitos que qualquer ser humano tem. Diga-se passagem, nós o amamos e muito. Inclusive tem o direito de frequentar uma igreja, de conhecer a Jesus, de entender o que é o cristianismo. Cansei de ver gente na Bola de Neve que veio das ruas, transexual, homossexual, que foi trazido graças ao evangelismo. É natural que isso aconteça. Aliás, nós estamos aqui para recebê-los. Exatamente. E de portas abertas. Ninguém quer... Detalhe, essa semana, não fazendo referência, mas esse tempo atrás aí com essas fogo sendo colocado nas igrejas, eu fui entrevistado por uma rádio e me perguntaram qual seria a solução para aquele que é capelão que está no exterior ou na fronteira. Eu quero dizer que a Ordem Nacional de Capelania Cristã, na sua própria credencial que nós carregamos, e é credencial e não é carteira. Por que credencial? Porque você credencia aquele capelão que tem os méritos, ou curso de teologia, ou é um obreiro. Então tem o capelão auxiliar, tem o capelão pleno e o capelão sênior. Eu sou um capelão sênior, porque eu tenho todas as capelanias e todos os cursos possíveis para adquirir. Na nossa credencial, atrás dela, tem lá a Convenção de Genebra, meu irmão, meu querido, você que está aí nos vendo, aí nas divisas desse Brasil, pela Com Brasil, por esse canal de TV e também pelas redes nacionais. A Convenção de Genebra, que foi instituída desde a Primeira Guerra, 1917, 1915, ali com Oswaldo Santos, até o momento, e referendada por todos os governos brasileiros, diz que você tem direito a asilo religioso. Sabia dessa, Ítalo? Asilo religioso, porque muita gente fala do asilo político. Eu penso de esquerda, eu penso de direita, vou para uma embaixada, pulo. Não, existe também o direito pela Convenção de Genebra, e já passo aqui, que você tem asilo religioso. É óbvio, meu querido pescador, não vai pular dentro de uma embaixada que seja contra o cristianismo, que você vai se dar mal. Você tem que procurar uma embaixada brasileira, que hoje está aceitando, uma embaixada que tem em tudo a ver com o cristão, com o católico, e você vai para dentro e você tem aí o asilo religioso. É consagrado pela Convenção de Genebra desde a Primeira Guerra Mundial e sempre referendada por todos os países da ONU. Me perguntaram, inclusive, isso no rádio. Mas ainda está valendo? Claro que está valendo. Pô, a Convenção de Genebra regulamenta, por exemplo, pescador,
a Cruz Vermelha, regulamenta os hospitais de campanha, quem pode entrar, quem não pode entrar, porque justamente foi feita para ter um meio termo onde tem guerra e conflito, Ítalo. Correto? Aham. Então, por exemplo, no Chile, o que aconselhei o pessoal nosso de lá? Vai para uma embaixada brasileira Sim. e pede asilo religioso. Não é asilo político, é asilo religioso. Estão queimando minha igreja, estão queimando meu pastor, porque tem que ser dito essas coisas. Não é só a igreja que eles estão queimando. E isso é o que a grande mídia mostra. Exatamente. É assim, até o pescador falou agora há pouco a respeito de teologias liberais, né? Por isso que eu estou tocando pessoas nesse assunto, para liberais. mostrar qual é o nosso perfil do seminário. Exatamente. Por exemplo, por incrível que pareça, há evangélicos, há católicos que são de linha progressista e há teologias dentro dessa linha. Os dois exemplos maiores assim são a teologia da libertação, que é muito forte na Igreja Católica, a teologia da missão integral, muito forte na Igreja Evangélica, Sim. né, na Igreja Protestante. Verdade. Mas ali é histórica, né? Não muito a pentecostal. Mas assim, são teologias de alguma forma liberais e que trazem muito esse aspecto marxista, esse aspecto esquerdista. Muito bem colocado. Então, olha com uma certa leniência para essas questões que eu estava falando, de homossexuais, né, do ato homossexual. Então, trata isso de uma maneira estranha à luz da Bíblia. Enfim, outras coisas, teologia feminista, teologia negra, enfim, isso tudo tá dentro até da igreja, já se instalou dentro da igreja esse pensamento, né? Que politicamente, organizadamente se transforma, age, né, através desses grupos que queimam a igreja, que simulam abortos na frente das igrejas católicas, muito forte na Argentina, agora se manifestando no Chile, que existe no Brasil. Na Bolívia. E assim, dentro, você fala, poxa, mas tem pessoa que faz leitura bíblica através da lente marxista? Existe. A teologia da libertação existe. Né? Muito bem colocado. Que também divide com a Convenção Nacional. Exatamente. Nós funcionamos na sede da Convenção Batista Nacional aqui no estado de São Paulo. Que é a rua? Rua Lavradio, com O, número 424, na Barra Funda. Muito bem. Mas como você quer se matricular no EAD, só estou dando a referência para saber que nós estamos lá. Não é isso, pescador? Exatamente. Eu quero agradecer vocês dois mais uma vez, ao pessoal do seminário que me trata como um filho, essa família do Seminário Nacional, né? Seminário Teológico Nacional Batista, mas eu já errei de novo. Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini, tá? SBTNet, é que a gente chama de SBTNet e fica nisso aí. Que sempre tem tratado nós, os capelães e todos aqueles que são alunos, que querem se aperfeiçoar, como uma grande família. Eu agradeço aqui de pronto a todos que estão aqui nos ouvindo e vendo esse programa pelas redes sociais ou pela Com Brasil. E vou aqui me despedindo, agradecendo mais uma vez. Como eu faço sempre no final de cada programa, a minha continência a todos os capelães, do norte ao sul, do leste ao oeste desse Brasil. Aonde você está, meu capelão, meu amigo, meu irmão, minha irmã? Nos hospitais, nos presídios, nas escolas, nas divisas. Aonde você estiver, receba o nosso caloroso abraço e nossas bênçãos pelo que você está dando de assistência religiosa ao povo brasileiro e quiçá também àquele povo que está vindo de outros países para dentro do país, do nosso Brasil. E a minha reverência ao Deus Todo-Poderoso, para que Ele, mais uma vez, possa nos dirigir para um futuro programa, se assim Deus permitir, e agradecer a sua presença aqui com o Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado.